Querido irmão, seja muito bem-vindo para mais um Espaço Missionário, um momento de conscientização missionária, onde você vai se inteirar mais sobre esse mundo de missões. Fique aí, participe do nosso chat, ele vai estar aberto, então você tem total liberdade para participar, entrar, interagir e deixa a sua pergunta, deixa o seu pedido de oração. Eu tenho por certo que Cristo vai abençoar muito a sua vida a partir desse programa. Hoje nós temos participações mais do que especiais. Nós temos o pastor Alessandro Aguiar participando nesse programa de hoje e também uma participação de um outro estado, do pastor Sadler Lopes. Ele é o diretor da WEC Brasil aqui na nossa região. É um pastor com ampla experiência missionária. Hoje a base da WEC fica situada em Belo Horizonte. Ele já trabalhou em diversas regiões da África, também atuou aqui em frentes no Brasil. E eu tenho certeza que ele tem muito a agregar à nossa vida a partir da sua experiência missionária. Então, participe, interaja, compartilhe esse programa Espaço Missionário, porque tem muita coisa especial de Deus ao seu coração. Também eu quero deixar você encorajado a seguir ou participar das nossas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram. E a partir daquele e-mail digital, você vai ter mais materiais sobre missão, vai estar se inteirando mais sobre esse mundo missionário e Deus vai te conduzir cada vez mais em missões. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, feche os seus olhos onde você estiver, reúna com a sua família, junte todo mundo aí, vamos orar para que Cristo conduza este momento, esse programa. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti, Espírito Santo de Deus, por esse momento. Nós somos gratos a Ti por mais uma oportunidade ao qual nós temos de se inteirar mais, aprender mais sobre a Tua missão. O meu pedido, Espírito Santo, é que nessa noite, neste encontro, nós venhamos aprender mais acerca de Ti, aprender mais acerca daquilo que lhe interessa e que corações venham ser despertados para o chamado missionário. Espírito Santo, conduza famílias, conduza corações para um despertar de projetos específicos, de nações e povos específicos e que o Teu nome venha ser engrandecido nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos com duas músicas do pessoal do CTM Vida. Se você não conhece o CTM Vida, você está perdendo tempo, meu amigo. Entre no site ctmvida.com.br, entre também nas redes sociais do CTM Vida, o Centro de Treinamento Missionário Vida, um seminário em formato internato, onde você aprende mais sobre teologia de missões, sobre o mundo missionário e sai de lá capacitado e mais vocacionado acerca da missão de Deus. Então, acesse o site e curta essas duas canções com o pessoal do CTM. Pela nossa
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo para mais esse programa Espaço Missionário, o nosso momento de pensarmos acerca de missão, refletirmos um pouco sobre a obra de Deus e nós temos convidados especiais aqui hoje, nessa noite. Quero apresentar para vocês o pastor Alessandro Aguiar, é o nosso segundo vice-presidente aqui da The Blue, pastor na sede e também alguém que tem um coração enfogueirado por missões. Pastor Alessandro. Paz do Senhor, que bom estarmos aqui juntos nesse momento de reflexão, de consciência missionária, e será uma grande honra podermos pensar
em algo que diz respeito à nossa vida, à nossa natureza como cristão. O pastor Alessandro também, ele é professor do CTM Vida há muitos anos, já faz parte desse projeto aí, já deu seita às heresias, hoje ele dá aula de sistemática e alguém que participa do treinamento de vários missionários que já estão no campo, atuando aqui em Blumenau, em diversas localidades no mundo. Também hoje aqui nós estamos com a participação do pastor Sadler Lopes, que é o diretor da UEC, é alguém que tem muita experiência em missão, alguém que conhece muito acerca desse mundo, desse princípio que é a base do Evangelho, que é a missão de Deus. Eu quero que o pastor faça uma apresentação, o pastor Sadler Lopes, que está em BH e fez a bondade de participar com a gente hoje aqui nesse programa. Pastor Sadler. A paz do Senhor, irmãos, pastor Alessandro, um prazer participar com os irmãos aqui nesse momento, e a Assembleia de Deus aí de Blumenau, uma igreja referência, historicamente muito engajada na obra missionária, e para a gente é um prazer interagir com igrejas tão missionárias como essa aí, uma alegria falar com os irmãos, falar com os vocacionados, com os seminaristas também aí interessados na obra missionária transcultural, e vamos servindo aqui. A UEC, ela tem o papel exatamente de fazer isso, de trabalhar em parceria com a igreja, no caso do Brasil, com as igrejas brasileiras, com essa fatia do envio de missionários transculturais. Então, um prazer conversar com os irmãos, vai ser um bom bate-papo aqui, estamos à disposição. Pastor Sadler, eu já quero começar com uma pergunta. Eu falei aqui que o senhor é diretor da UEC, eu quero que você faça uma breve apresentação da UEC. O que é a UEC? Quais são as principais formas de trabalho dessa instituição? Tá certo, Alexandre. A UEC é uma organização centenária aí que começou com o movimento missionário do século passado, quase que retrasado, né, com aquele movimento ali do Moody, do Spurgeon, do William, anteriormente do William Taylor, mas assim, por fim, a UEC ela começou com esse movimento missionário ali por volta de 1900, 1910, com missionários que foram trabalhar com Hudson Taylor, não William Taylor, né, Hudson Taylor na China. E esse movimento de envio de missionários ocidentais, no caso da Europa e em seguida dos Estados Unidos, com esse movimento de envio de estudantes universitários, ou seja, aquela sequência missionária, a UEC nasceu daquele movimento, né, de envio de missionários das igrejas ocidentais da Europa, dos Estados Unidos, para campos transculturais, que naquela época englobava aí boa parte do continente africano, parte da Ásia em especial. Então a UEC é uma sigla, na verdade, Worldwide Evangelization for Christ, né, evangelização mundial para Cristo. O objetivo sempre foi a evangelização, sempre teve o mundo, né, o mundo todo como perspectiva e, claro, a centralidade de Cristo. Então, a UEC ela nasceu em 1913, então nós estamos aí com cerca de 107 a 108 anos de trabalho missionário, sempre com o mesmo objetivo, que é envio de missionários locais, ou seja, de obreiros locais, nacionais, vamos imaginar missionários brasileiros, no caso da UEC Brasil, para esses campos, para abastecer esses campos transculturais que continuam sendo ainda boa parte da prioridade do avanço missionário, continua nessa faixa aí da janela 1040, aquela parte que envolve o norte da África, boa parte do Oriente Médio, boa parte da Ásia, de lugares onde a igreja ainda ela não tem uma abrangência tão grande, ainda precisa de apoio, não apenas na questão da evangelização, da pregação do evangelho, da plantação de igrejas, como também da revitalização, do discipulado. Então, a igreja ocidental, também a igreja latino-americana, ainda tem um grande papel relevante na evangelização e plantação de igrejas entre esses povos. E a igreja brasileira ela tem esse potencial, por isso que a UEC está no Brasil desde os anos 50, fazendo isso, né? Trabalhou com evangelização no início, a edificação de igrejas brasileiras, mas a partir dos anos 70 começou a enviar missionários brasileiros e hoje nós somos cerca de 140 missionários brasileiros enviados pela UEC, espalhados em cerca de 20 a 25 países, né, do mundo. Então a UEC significa isso. A UEC é conhecida também, Alexandre e irmãos, como Missão Amém. Quem é mais antigo aí vai se lembrar da Missão Amém, e foi o registro feito no Brasil, mas a UEC Brasil é essa Missão Amém que chegou aqui nos anos 50. Amém. Pastor Sadler, eu quero que a partir disso também fale um pouco de como tem sido, como que é a sua história dentro da UEC, como que você entrou na UEC, quais foram os trabalhos que você desenvolveu antes de estar como diretor da UEC? Na verdade,
A UEC tem me chamou a atenção o modo de trabalho da UEC, porque nós que crescemos na igreja, eu cresci na igreja, meus bisavós eram crentes, eu conheço bem a igreja, e quando eu me interessei por missões, eu comecei a ler a história de missões, eu vi o nome da UEC aparecendo aí nos canais de biografias missionárias, de histórias de missões, e me interessei. Porque essa área da eclesiologia que a gente está acostumado, né? A gente cresce aí como crente, a gente convive mais com a igreja. Quando a gente começa a conviver com a missão da igreja, a missão de Deus e conhecer quem são os personagens desse ministério, a gente se identifica muito com esse objetivo de ver o reino de Deus expandido pelo mundo. Então, mesmo crescendo na igreja, na minha adolescência ali, juventude, lendo biografias missionárias, eu encontrei a UEC. E na época, simultaneamente, quando eu estava conhecendo a UEC, estava conhecendo também a minha namorada na época, minha atual esposa, que é a Mirtes, e a irmã dela e o cunhado eram missionários da UEC. Então, uma primeira visita aqui, um cafezinho, um pão de queijo, por isso que os irmãos já ficam convidados para conhecer a nossa base aqui, porque é contagiante. Quanto mais você conhece da missão. Por fim, viemos casados para cá com um filho de 6 meses, há 23 anos atrás, sempre com o objetivo, eu sou professor graduado, né? Minha esposa também, ela é pedagoga. Então nós viemos para cá, na verdade, para trabalhar com treinamento de missionários transculturais na área do ensino do inglês, na área da mobilização e capacitação. Ao longo do tempo, nós servimos 4 anos na África e boa parte envolvido, né, sempre nessa área que envolve a área essa linha, né, de mobilização de pessoas, a conscientização delas, a capacitação delas, o treinamento dessas pessoas e o envio delas junto com as suas igrejas para o campo. Então, é o que temos feito ao longo desses 23 anos, seja aqui, seja no campo transcultural, o objetivo de ver os campos missionários abastecidos, e é por isso que a gente está nesse bate-papo aqui, né? Confesso para os irmãos que o nosso interesse é sempre isso, né? Ver o reino de Deus edificado e cumprir ali a oração, obedecer a oração de Jesus para que ele mande trabalhadores. Então, estamos aqui também recrutando, viu, Alexandre? Nesse bom bate-papo com os irmãos aqui, para que quem precisar do nosso contato, quem tem interesse de ir para o campo, ou igreja que queira enviar o seu vocacionado para o campo, a UEC está à disposição para fazer essa ponte, né, esse delivery de entrega de missionários para o campo, e estamos aqui à disposição para fazer isso. Amém, amém. O pastor Sadler, ele esteve aqui no ano passado, participando do nosso congresso de missão e edificou muito a nossa igreja, né, pastor Alessandro? Participou de um congresso maravilhoso também junto com o pastor Emerson Feitosa, e foi um momento de preparação, né? O pastor Sadler abordou temas que, na onisciência de Deus, nos preparou para esse momento de pandemia, de dificuldade, e tudo isso é os projetos de Deus, né? São projetos eternos que a gente não entende, mas Ele é perfeito em tudo. Pastor Sadler, o senhor falou que trabalhou na África. Qual foi o país que você trabalhou lá? Nós trabalhamos primeiro na África do Sul, é um país que ele tem essas duas vertentes, como nós temos no Brasil. A UEC no Brasil, ela trabalha na linha de não apenas de receber missionários para trabalhar no Brasil, no nosso caso, entre comunidades indígenas, e no caso de envio de missionários brasileiros para outros campos transculturais, na Ásia, Oriente Médio, etc. No caso da África do Sul, na nossa primeira fase, trabalhamos nessas duas vertentes, que era a capacitação de missionários sul-africanos, né, e da região do sul da África, da Zâmbia, da Tanzânia, aquela região ali que se capacitavam na África do Sul, tem uma base muito boa lá. E também a missão desenvolvia um trabalho com crianças de rua, com comunidades carentes e com etnias ali, onde havia pouca abordagem da evangelização, como a etnia Zulu, Xhosa, essas etnias ali, são as maiores etnias da África do Sul. Numa segunda fase, essa primeira fase foi entre os anos 2000 até 2004, depois nós trabalhamos em 2008 a 2010, trabalhamos no Senegal, já foi um trabalho diferente. A UEC ela se importa bastante com essa área de capacitação, claro, e da visão holística que envolve famílias no campo, né? Quando o missionário vai para o campo, no caso de casados com filhos, a UEC tem uma plataforma, no caso, para assegurar que os filhos também tenham uma boa educação no campo. E como essa é a minha graduação como professor e minha esposa é pedagoga, nós fomos trabalhar numa escola internacional da UEC para filhos de missionários no Senegal. Então, o campo do Senegal continua fazendo a mesma coisa, com plantação de igrejas e trabalho evangelístico ali, mas, paralelamente, tinha esse trabalho
especializado, né, esse trabalho específico com o ensino acadêmico de filhos de missionários. É uma escola, Burofai Christian School, BCS, ali no Senegal, que abarca ali cerca de 80 filhos de missionários de várias organizações missionárias ali no norte da África, no país do Senegal. Então, foi onde trabalhamos ali por cerca de 2 anos também, não apenas com o ensino dos alunos, mas também com acompanhamento das famílias missionárias brasileiras. Eu só vou esticar um pouquinho aqui, Alexandre e pastor Alessandro. Assim, nós temos um zelo muito grande pelas famílias, as famílias que são enviadas para o campo. Normalmente, dependendo da visão da igreja, ela foca muito no missionário, às vezes no pastor que é missionário, às vezes se esquece de incluir a esposa ali nesse diálogo, nessa conversa, nesse interesse. E muitas igrejas, às vezes, assim, na conversa do dia a dia, nem inclui as crianças, né, nesse diálogo. E a UEC tem um zelo muito grande de ver a família de maneira plena, né? Então, quando nós enviamos uma família completa para o campo, nós temos que também pensar nos filhos, na educação deles, na questão emocional, no cuidado. E a UEC tem essa parceria com várias organizações que pensam na família como um todo. Tem organizações no Brasil que fazem, inclusive esse trabalho com filhos de missionários, pensando no cuidado deles também, que eles participam do campo, né? Filhos de missionário, irmãos, aprende língua, né? Aprende língua local, aprende francês, inglês, passa muitas vezes pelas mesmas crises que um missionário que já foi treinado para isso está passando também. Então, a UEC se interessa muito por essa área. Só para deixar aí talvez uma mensagem, né, para as igrejas e para as famílias que enviam aí seus filhos para os campos. Pastor Sadler, prazer estar aqui com o senhor. Só uma questão Pastor sobre... Alessandro, sempre uma alegria. Na questão familiar, o percentual dos filhos, quando crescem, eles permanecem no campo de missões, eles dão continuidade ao trabalho dos pais, ou eles voltam para os seus países de origem? A sua pergunta é muito boa, na verdade, pastor Alessandro, e nós recebemos essa pergunta normalmente. Eu vou responder pela UEC, né, pela ótica de experiência da UEC, né, ao longo desses 100 anos. A UEC ela faz o seguinte: o missionário que é o vocacionado é aquele que entendeu a voz de Deus, tomou uma decisão baseado nesse chamado, se capacitou para isso, treinou para isso, recebeu orientações específicas para isso, baseado na sua decisão pessoal e foi para o campo. Então, na UEC, nós trabalhamos com o indivíduo que recebeu a voz de Deus, foi treinado para isso, fez teologia, linguística, missiologia, foi para o campo. Então, a UEC, ela vê que quem é o missionário, que tem a função de fazer o trabalho da evangelização, da plantação de igrejas, é o missionário que é membro da UEC. No caso, filho de missionário, na verdade, ele é filho do nome da pessoa. Por exemplo, Christian e Alano são filhos de missionários, né? Eles são filhos do Sadre e da Mirtz. Então, assim como filho de médico não é médico, de engenheiro não é engenheiro, ele vai ter que tomar uma decisão e estudar para isso. No nosso caso aqui da UEC, nós não consideramos filhos de missionários ao pé da letra, né? na real da palavra. Então, nesse sentido, o que nós fazemos? Nós mantemos a família, nós damos atenção para a família como um todo, damos atenção para os filhos de missionários de maneira específica, né? Mas nós não transferimos nenhuma responsabilidade ministerial para os filhos. Filho é filho. Então, assim, caso ele chegue na fase adulta, então, no nosso caso, nós temos uma responsabilidade de cuidado com filhos de missionários até os 18, no máximo 21 anos. Caso esse filho resolva entrar na vida missionária, na vida ministerial, ele vai precisar fazer os mesmos passos dos pais. Ir para um seminário, entendeu? Ser testado, ser selecionado, para que não haja um favoritismo, ele não seja a sua vocação seja por DNA familiar, né? Quem dá o nosso chamado não é o pai e mãe, é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo que capacita. Então, nós temos sim vários filhos missionários da UEC que lá na frente, na fase adulta, jovens, etc., se interessaram na obra missionária, e muitos entraram na UEC e outros estão, na verdade, em outras organizações missionárias. Jocum, OM, está no barco. Então, assim, filho de missionário, nossa responsabilidade com ele é até aí os 18, 20 anos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, pastor Alessandro. É o mesmo caso de filho de pastor.
assim, se a gente usar a mesma métrica, entendeu? Filhos de pastores ao longo da história da igreja brasileira receberam muita pressão para dar continuidade. Muitas das vezes não tinham chamado uma voz específica por fim, muitos têm, claro, outros têm interesse pelo ministério e vão entrar no ministério. Então a UEC toma esse cuidado, né? Para que a pessoa que lá na frente ela decida pela obra missionária, ela ouviu do Senhor, seja capacitado para isso. E eu vou responder pessoalmente por mim, né? Eu tenho 2 filhos, e um dos meus filhos tem falado sobre a vida ministerial e falado da vida, do caso dessa ala missionária, né? E eu fico assim, muito feliz com isso, mas eu tento não ser o mais neutro possível para que o chamado dele não seja meu, do pai, né? Ou da mãe. O chamado dele seja ouvindo a voz do pastor Jesus. Então a UEC tem um zelo muito grande por isso. Muito bom. Amém. Pastor Sadler, aproveitando essa questão que a gente estava falando sobre a UEC em si, sobre a instituição missionária, eu queria perguntar para o senhor, nesse momento de pandemia, quais têm sido os principais trabalhos que você tem desenvolvido e qual tem sido a principal dificuldade que a UEC, como instituição, tem encontrado nesse momento de crise, que é uma crise mundial, não é uma crise local, né? Então, assim, seja um missionário que está lá no Mali, que está no Senegal, ou seja um missionário aqui entre os índios brasileiros, todos fomos impactados pelo problema da pandemia. Como que vocês, como instituição, têm se desenvolvido a partir disso? A sua pergunta demandaria aí uma conversa de umas 5 horas, né, Alexandre? Porque ela envolve vários aspectos, né? Mas vamos pegar apenas os essenciais, né? Nesse ponto. Sim, a pandemia ela afetou a todos nós, sem sombra de dúvidas, mas ela não pegou todos nós de surpresa, né? Muito menos o nosso Deus, né? Deus é o dono da história. Então, nós que trabalhamos, no caso, nessa fatia ministerial que envolve a área da missão, da missiologia, o missionário, os instrumentos de capacitação da missiologia transcultural, ela já, inclusive, aborda temas como esse, como lidar com o inesperado, né? Missionário, no nosso caso, eu vou responder pela UEC. Nós damos muita orientação nessa área que envolve das simulações de situações que podem acontecer no campo transcultural. Por incrível que pareça, nós trabalhamos com temas como pode acontecer catástrofes naturais, como tufão, furacão, terremoto, vulcão, tsunami, como já vivemos essa experiência várias vezes, né? Trabalhamos com aspectos políticos também, né? Como invasão, golpe de Estado, perseguição. Então, assim, de certa maneira, por incrível que pareça, quando veio a pandemia, a sensação que nós temos que talvez o crente de igreja aí, que vai ao culto domingo, que não se envolve muito nessa questão das simulações de risco, como nós fazemos aqui, ele estava talvez menos preparado para isso. Mas eu diria para você que afetou a todos nós, mas no nosso caso aqui da missão transcultural, né, algumas coisas não são tão surpresas para a gente, né? Eu vou dar um exemplo para você, irmãos, essa área dos cuidados com a higiene pessoal e do outro, né? Missionários da UEC já tem uma prática antiga mesmo de uso de álcool gel, né? Aqui na nossa base, em BH, nós já tínhamos álcool gel espalhado em vários pontos aqui, já era uma prática comum. Quando alguém estava gripado, por exemplo, a gente pedia para que a pessoa usasse máscara, né? Ou evitasse dar o abraço, o aperto de mão. Então, para você ter uma ideia, nós não fomos pegos tanto de surpresa, né? O outro ponto é a parte da capacitação. Uma das áreas que a missiologia trabalha é a área da antropologia, né? A antropologia, um dos cuidados dela é exatamente ler o seu contexto, ler as pessoas, entender bem o seu contexto transcultural, etc. E uma das questões que foi abordado muito nessa virada do século, para esse mundo pós-moderno, né? Até termos usados aí na área do empreendedorismo, de negócios, que é a questão desse mundo, esse mundo VUCA, né? Esse mundo mais volátil, esse mundo incerto, líquido, esse tipo de sociedade. E uma das tendências ao estudar essa área da antropologia aplicada aos contextos sociais é que o mundo está sim migrando para os contextos mais urbanos e cada vez mais digitalizado. Então, assim, nós aqui da UEC temos conversado sobre mundo virtual, sobre migração das relações interpessoais para a área digital, de mídia, visual, de áudio gravado, como estamos fazendo aqui. Eu diria para você, nos últimos 15, 18 anos, esse já tem sido um tema recorrente aqui no caso da missão transcultural. Então, por fim,
afeta a todos nós, mas de certa forma a sensação que nós temos que haveria, o Senhor mesmo, ele vem preparando os missionários transculturais nesse sentido. Então eu diria que nós estamos aí nos adaptando mais rápido a esse momento da pandemia. Já vivemos outras epidemias em campos transculturais, né? Já perdemos, inclusive, perder um sentido assim cristão, né? Tivemos missionários promovidos antes de nós, né? Para a glória em epidemias de campos transculturais, como vivemos epidemias de ebola ou do SARS ali na Ásia, né? A gripe suína. Então, por fim, estávamos um pouco mais preparados para isso e estamos usando desse momento, dessa experiência, para orientar outras organizações, orientar igrejas, para que, sim, esse é o momento desse mundo mais digitalizado, esse mundo mais averso ao estrangeiro. Isso é perceptível, viu? Assim, há um senso de nacionalismo muito grande. Todos os países têm buscado esse nacionalismo, e o estrangeiro tem sido visto cada vez mais com desconfiança. Então, uma das coisas que nós prevemos é um distanciamento mesmo de relações interpessoais, né? As pessoas estarão cada vez mais desconfiadas com a ação do estrangeiro ali, em loco, tocando nas pessoas, falando com as pessoas pessoalmente. Então, nós temos que lançar mão aí esse mundo mais digitalizado para alcançar as pessoas e abordar as pessoas. Pois é, nós trabalhamos com um conceito, pastor Alessandro, é que nada substitui um abraço, né? A pandemia tem provado isso, né? Nós não temos como medir, por exemplo, uma das áreas que, na verdade, tem mais nos preocupado é a área da emoção. Os irmãos lembram aí, quando nós ministramos aí em Blumenau, a UEC sempre se preocupou muito por essa área da estrutura emocional de todos nós, né? Crentes, missionários, pastores, líderes, etc. Então, uma das coisas que a gente tem percebido que esse mundo digitalizado, esse mundo virtual, esse mundo muitas vezes em que você consegue se maquiar um pouco mais, né? Colocar mais máscaras, né? Chamado de layers, né? São camadas relacionais. Eu creio que nós não podemos abrir mão das oportunidades de ainda ter contato pessoal com a pessoa. E no nosso caso, o que nós temos pensado é de fazer isso de maneira simultânea. Ou seja, nas relações digitalizadas, que nós não podemos ter contato pessoal com as pessoas, nós vamos potencializar aquela área, né? Usar o máximo de recurso virtual possível, de aplicativos, de mídias sociais, mas estando atentos à oportunidade de, num primeiro momento, fazer uma ligação ainda por telefone. Ou seja, a gente fala que uma coisa é você escrever um texto, né? Mas texto digitalizado, texto escrito não tem alma, né? Então, uma das maneiras de nós colocarmos som às nossas palavras é exatamente usando o áudio, conversando com as pessoas. Então, assim, a gente pensa em só usar essas vertentes digitalizadas, virtuais, numa abrangência mais periférica, mas sempre com o foco de andar em direção ao coração da pessoa. E o coração da pessoa, nós temos o exemplo do próprio Jesus, né? Jesus poderia ter feito todo o plano de salvação virtual, do céu, mandando recado, mandando anjos e usando uma plataforma mais divinizada aí, talvez, entre o divino e o concreto, mas o Senhor usou a personificação, né? Ele veio, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, nós cremos que esse é o padrão de Jesus, que ainda é se relacionar com as pessoas, e a gente crê que essa relação pessoal ela vai perdurar até a volta de Cristo. Nós não cremos que as relações pessoais, de abraço, de toque, de olho no olho, de falar com as pessoas, ela nunca vai acabar, por mais que entre no mundo virtual. Então, nossa tendência aqui é usar as duas vertentes, né? Usar o melhor das duas vertentes, né? Usar o melhor das relações virtuais e, nas oportunidades reais, usar aí sim o toque. Deixa eu só dar um exemplo claro com relação a isso, pastor Alessandro. Nós já vivemos essa situação, por exemplo, aí em campos fechados, né? Se você imaginar, por exemplo, no Oriente Médio, mesmo em alguns lugares da Ásia,
Antigamente, quando as pessoas faziam um contato ali com crentes locais, esses contatos eles eram secretos, às vezes passando por caminhos diferentes até chegar ao contato pessoal, né? Todo outro contato era feito escrito, né? Deixando textos, cartas. Então, assim, o que houve é só uma facilitação desse contato que era feito antes por escrito, com mensagens criptografadas, secretas, né? Migrou aí para a área virtual. Então, é um avanço, graças a Deus, podemos lançar mão do melhor de ambos os contextos. Isso acaba a significar uma aceleração da pregação do evangelho a povos não alcançados? Eu creio que sim, certamente que sim. Eu convivi na África já nos anos 2000, 2010. Eu diria para você que muitos africanos, graças a Deus, são pessoas, irmãos ali muito queridos, indivíduos plenos na sua inteligência, na sua capacitação, na sua busca do conhecimento, e muitos tinham acesso, claro, tem muitos acesso à internet, à globalização. A globalização já é um assunto aí desde os anos 90. A globalização veio para expandir e facilitar a pregação do evangelho, né? Eu vou dar um exemplo claro para nós aqui, né? Por exemplo, a igreja evangélica brasileira, ela amadureceu muito no uso das tecnologias. Nós viemos num contexto antigamente em que crente não podia ouvir nem rádio, né? E olha o tanto que o rádio foi usado para evangelização, né? Em seguida, a televisão, né? Como que ela tem sido usada para evangelização, e agora a internet. Eu me lembro que a internet houve uma resistência muito grande aí, meados dos anos 80, por fim, e tem sido usada. Nós temos que lançar a mão do que tem de melhor para a proclamação de que o alvo é Cristo, que ele cresça, que nós diminuamos, né? Então, eu creio sim, pastor Alessandro, que a abrangência da evangelização, da proclamação, ela ficou realmente muito mais real. Eu diria para você que a evangelização do mundo, até os confins da terra, alcançar as nações, do ponto de vista operacional, logístico, técnico, de comunicação, é mais possível hoje do que há 30 anos atrás. Pastor, aproveitando esse gancho, eu quero te fazer uma pergunta. A partir de exemplos práticos, quais têm sido os meios, né, as ferramentas que os missionários no campo missionário têm desenvolvido para a evangelização? Você falou uma frase no nosso briefing aqui que eu acho que é muito relevante. Missão não para. Missão nunca parou e nunca vai parar, só vai parar com a volta de Cristo. Então, quais têm sido os mecanismos de evangelismo, ferramentas práticas que os missionários têm usado no campo? Tá certo. Pegando aí um gancho, né, um loop da minha frase anterior, da minha conversa anterior, com relação à questão ou seja, nós temos feito uma leitura da movimentação mundial, né? Vou dar um exemplo com relação ao processo de imigrações, de refugiados, né? Essa leitura que o mundo tem feito e esse processo de urbanização, e como que não apenas a urbanização, mas os recursos urbanos chegando cada vez mais no interior mais longínquo, né? Então vamos pensar o seguinte, antigamente nós tínhamos água potável só nas cidades, água e eletricidade. Hoje, vou dar um exemplo do Brasil, você chega em contexto rural, né? E você vai encontrar água encanada e você vai encontrar luz elétrica. E em muitos casos, você vai encontrar agora a internet. Ou seja, esses fenômenos em que nós não estamos dizendo que nós construímos um prédio ou um metrô lá na zona rural, mas alguns recursos, em especial os recursos da área da comunicação, já chegaram no interior. E essa realidade tem sido aplicada também nos continentes gerais, né? Então, assim, o brasileiro, às vezes, nós brasileiros usamos a mesma ingenuidade que acontecia quando os estrangeiros vinham ao Brasil, né? Estrangeiros, americanos, europeus vinham ao Brasil e desciam no aeroporto aí de Blumenau, aí na região. Eles chegavam do exterior, há 15, 20 anos atrás, achando que ia encontrar onça pintada e macaco pulando de galho em galho, né? Então, eu diria que o brasileiro, às vezes, usa a mesma ingenuidade quando ele viaja para o continente africano, que é um continente com mais de 50 países, né? Países com muitas variáveis de evolução, países muito mais antigos que o nosso em termos de conquista e de relação com o mundo ocidental. Por fim, eu diria para você que
essa comunicação mundial, ela não está apenas nos contextos urbanos, mas também está no interior. Então, eu morei no Senegal, no interior do Senegal, e eu estava, às vezes, andando no deserto do Saara, ali, a gente estava na ponta do deserto do Saara, e eu sentado ali na varanda da escola da missão, e lá eu vendo, passando lá no meio do mato lá, com pessoas falando no celular, né? Falando no celular, e pessoas andando com o laptop debaixo do braço, né? Africanos ali. Então, para mim, essa é a realidade que eu ficava feliz da vida. Eu, como missionário que trabalha, que é envolvido nessa área das leituras dos povos, que gosta da área da antropologia, para mim, quando eu vejo um indígena, por exemplo, tomando banho de sabonete, né, que tem acesso às coisas que são facilitadas daqui, em vez de tomar banho de folha, para nós é um ganho. O que, às vezes, o antropólogo secular, ele vê como uma perda cultural, nós vemos que, na verdade, como uma sinergia com aquilo que pode ser feito, visto de melhor, né, na evolução humana. Então, eu diria para você o seguinte: o missionário tem se adaptado, usado exatamente, feito uma leitura do seu contexto, né? Vamos imaginar um missionário na Ásia. A Ásia, talvez, seja o continente mais conectado do mundo, né? Ou seja, os próprios asiáticos, que são duplicadores de comunicação, eles talvez sejam o lugar mais onde a comunicação avançou mais para o interior. Então, eu diria para você que os missionários eles têm usado mão dessas duas vertentes. Eles têm lançado mão dos lugares onde a tecnologia é viável, né, de ser feito, e os lugares onde isso não tem de maneira mais efetiva, talvez seja uma questão de idade, né, também. Você pega uma pessoa que mora no interior dos 45 anos, a minha idade aí, né? 50 anos para cima, mas dependendo da sua história, ele tem uma resistência à comunicação virtual ou por telefone, etc. Nada substitui a presença, uma visita. Então, os missionários continuam fazendo as mesmas coisas, lançando mão, nesse momento de pandemia, de contato virtual, seja usando os aplicativos, mas nas oportunidades que tem, fazendo um telefonema e, em muitos casos, quando é possível, fazendo uma visita pessoal. Ô Alexandre, posso dar um exemplo aqui, claro, para os irmãos? Sim, por favor. Antigamente, por exemplo, há cerca de 15 anos atrás, os missionários usavam de uma metodologia, vamos pensar aqui no Oriente Médio, né? Alguns campos fechados, eles deixavam chips, né? Ou pendrives, na verdade, ou chips, né? Cartões de memória carregados aí de informações, filme Jesus, a Bíblia na língua ali, ou em árabe, ou em farsi, alguma outra língua local. E deixava esses recursos ali espalhados em bancos de praça, ou espalhados em cafés. Era muito perigoso carregar uma Bíblia física, né? Você tem uma Bíblia grande como essa aqui na minha mão, né? Uma Bíblia de papel, você deixar num banco de uma praça, ou deixar num café. A polícia mesmo poderia, através das câmeras, te rastrear, fazer a leitura ali e te prender. Então, os missionários diminuíram esse aspecto e muitos começaram a usar desse recurso, né, físico ainda, de deixar um pendrive ou um cartão de memória. Aí veio, por exemplo, a tecnologia do Bluetooth, né? E alguns missionários começaram, então, a abrir os seus recursos ali, mesma coisa num café, num lugar, numa universidade, abria o seu Bluetooth e disponibilizava ali já o filme Jesus ou a Bíblia em recursos. Hoje, por exemplo, uma das tecnologias que tem sido usada é abrir o seu... Você tem um Wi-Fi disponível no seu sistema e você chega no lugar e você disponibiliza o seu Wi-Fi e deixa ali no seu Wi-Fi recursos disponíveis para que a pessoa ouça uma mensagem ou conheça Jesus. Então, assim, eu diria para você que os missionários já são 007, né? Há muito tempo, né? Há mais tempo do que a igreja local imagina, de lançar mão de tecnologias, de recursos, para que o evangelho avance em tempo e fora de tempo, com limitação, com barreira, com perseguição. O evangelho não vai parar, irmãos. A igreja do Senhor não vai parar. E essa é o nosso trabalho aqui. Amém. Pastor, eu quero te agradecer. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco nesse bate-papo, que foi muito bom. E nós vamos marcar outro, né, pastor? Eu acho que a gente só arranhou a pontinha do vidro ali, tem muito para mergulhar nesse mar ainda. Quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade, também pastor Alessandra Guiar, por participar conosco desse papo e agregar tantos assuntos fundamentais para a Igreja de Cristo. Deixa suas últimas palavras, pastor.
Bem, eu creio que eu falei muito. É só chamar um professor para falar daquilo que ama, a gente poderia falar muito tempo, né? Mas eu queria deixar o meu agradecimento aí, mais uma vez, ao pastor Newton, né? O pastor Niltinho, os irmãos aí da igreja da AD Blue, da Missão Esperança, do seminário GTM Vida ali, um seminário que a gente tem indicado ali, a UEC tem indicado esse seminário. Então, a minha palavra, eu quero deixar duas palavras, na verdade, de encorajamento. A primeira é para o vocacionado. Se você tem no seu coração o desejo de servir em lugares onde o evangelho não é tão semeado, tão proclamado, e nós conhecemos muitos lugares assim no mundo, estamos de olho aqui no mapa, né, dessa região que envolve o norte da África, ali, boa parte da Ásia também. Estamos recrutando missionários, não apenas a nossa organização. Converse com organizações missionárias sobre isso. O meu outro recado é para famílias, né, famílias que têm adolescentes, jovens aí que chegam em casa e começam a falar sobre a missão de Deus, estão curiosos para fazer sobre isso. Incentive, encoraje, ore com seu filho, com a sua filha. Se o seu filho ou sua filha tem interesse na vida ministerial, invista nisso, né? Dando livros, levando para palestra, não desencorajando, né? Nós encontramos muitas famílias que desencorajaram filhos para entrar na obra ministerial e isso gera uma frustração muito grande. Eu quero deixar meu encorajamento aí, tanto para o vocacionado como para as famílias. E meu agradecimento aí, o pastor Alexandre, o pastor Alessandro, os irmãos da Assembleia de Deus de Blumenau, uma igreja que está no nosso coração. Sempre que tiver uma oportunidade, estamos aqui para servir. Amém, pastor. Obrigado. Pastor Alessandro também, com as palavras finais, para a gente estar encerrando o nosso programa. Pastor Sadler, muito prazer poder estar ouvindo essa carga de maturidade, de significância missionária para nós que estamos jovens ainda, né? Para nós é muito referencial, né? Ter alguém que está do lado de dentro, com tanto entusiasmo e com tanta paixão. A minha gratidão em poder estar aqui a essa mesa e poder beber desta água tão limpa, né? E tão saborosa, né? Que é a obra missionária. Que Deus continue revigorando as suas forças e as suas estratégias para a glória dele. Amém. Amém. Meus irmãos, foi muito bom a sua presença. Participe do nosso chat. Se você tiver alguma dúvida, o chat vai estar aberto. Entre em contato, nos mande. Se você quer conhecer mais sobre a UEC, entre nas plataformas digitais da UEC, é WSC. O UEC você vai encontrar no Instagram, no Facebook, vai encontrar o site da UEC Brasil. E eu tenho certeza que você vai se aprofundar mais em missão. Você que tem o seu coração fervendo por missão, entre também no site da Missão Esperança, AD Blue, você vai encontrar material de missão. E também no site do CTM Vida. Lá você vai encontrar mais sobre vocacionados, sobre o chamado missionário, e Deus vai tocar cada vez mais o seu coração. A minha oração é que o Senhor venha te encorajar a viver cada vez mais a missão de Deus. Esse chamado é universal, não é opcional. E nós, como igreja de Cristo, temos a obrigação de compartilhar o Evangelho. Que Deus te abençoe. E na próxima semana nós temos mais uma vez o nosso encontro missionário aqui na segunda às 10 horas da noite. Deus abençoe a sua vida. Que programa especial. Foi uma noite de despertar, um verdadeiro mocotó espiritual para as nossas almas, para as nossas vidas. Você, eu tenho certeza que está cada vez mais incentivado a viver a missão de Deus. Eu quero deixar alguns anúncios para você. Nós temos disponível na secretaria da nossa igreja um livro do nosso pastor-presidente, pastor Newton dos Santos, Marcas de uma Igreja Relevante. Você que quer adquirir esse livro, venha até a secretaria da nossa igreja. Você vai aprender mais acerca do que é ser igreja a partir das marcas de uma igreja relevante. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que o rosto de Cristo venha resplandecer sobre a sua vida, que cada vez mais você venha se inteirar sobre missões. Na semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos disponibilizar mais um culto, mais um programa Espaço Missionário. Então você que gosta de missão, você que quer se inteirar mais sobre esse mundo de missões, compartilhe, deixe avisado, marque na sua agenda e participe do programa Espaço Missionário. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo te conduza em missões.